Boa noite, casa. Boa noite. Bem-vindo, bem-vinda à nossa roda de conversa na presença de Jesus. Ou melhor, a nossa roda de conversa na presença de Jesus, ao redor do Evangelho, sob a ministração do Espírito de Deus, para que a gente tenha experiências com Deus hoje nessa nossa conversa. Eu não sei se você está aqui hoje, na quinta-feira à noite, mas onde você estiver e quando você estiver, que o Espírito de Deus sopre na sua vida, na sua casa, na sua roda de conversa. Hoje eu tenho a alegria de ter comigo o Eduardo Fetterman, o Edu, pastor da IBAB, pastor dos Adolas. E muito obrigado por aceitar participar dessa conversa e a gente poder trocar umas ideias aqui, Edu. Bem-vindo, você Obrigado. Também na nossa roda de conversa. E se você puder orar para nos abençoar, por favor. Vamos orar. Senhor, agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, pela graça sobre nós, pela bondade e misericórdia do Senhor que se renovam todos os dias. Pedimos ao Senhor que ilumine o nosso entendimento da Sua palavra, nosso entendimento do Senhor. E que esse encontro faça a gente crescer de alguma maneira, mude a gente de alguma maneira. Que a palavra do Senhor continue nos transformando conforme a Sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nossa conversa de hoje é sobre o bom combate. Palavras do apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Vamos falar um pouquinho sobre o bom combate. Esse Paulo que está preso em Roma, acusado de ser um dos idealizadores e líderes do incêndio de Roma. Nero acusou os cristãos e o Paulo era uma liderança cristã. E Paulo está preso em Roma e, mais do que isso, ele já tem a sentença de morte contra ele. Ele sabe que ele está condenado e ele vem a ser decapitado. Paulo morre decapitado, provavelmente ali a mando de Nero, o imperador. Então ele está na iminência da morte, mas chega ao final da sua vida dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, o bom combate, a morte, etc. e tal, mas eu trouxe algumas referências bibliográficas para você. A primeira delas, quando tudo não é o bastante. Esse é um texto do rabino Harold Kushner, que eu gosto demais. Ele tem um outro livro que é Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas, e esse aqui é Quando Tudo Não É o Bastante, que é um comentário do livro do Eclesiastes a respeito do sentido da vida. Esse outro texto de um outro teólogo, Paul Tillich. O Tillich escreve A Coragem de Ser. Ele é do Tillich o conceito de coisas últimas, coisas penúltimas, a preocupação última, ou ele chama de ultimate concern, a preocupação com aquilo que é último. Esse é um conceito do Tillich. Então eu trouxe para você A Coragem de Ser, do Tillich, que é um texto que eu gosto demais também. As pessoas perguntam, Edu, sobre como encontrar um propósito para a minha vida. E esse livro aqui, do Paul Bronson, eu acho sensacional, porque ele entrevistou, acho que umas 400 pessoas sobre como você encontrou o propósito para a sua vida. E ele separou 70 dessas entrevistas e colocou nesse livro. O título do livro é O que Devo Fazer da Minha Vida. A primeira é muito engraçada. É um menino que recebe uma carta em casa. E a carta dizia o seguinte: você é o próximo Dalai Lama. E aí ele falou: bom, mas não é todo mundo que recebe uma carta em casa dizendo qual é o propósito da sua vida. E aí ele vai investigar como é que as pessoas encontram um propósito para a sua vida. Esse é um texto muito interessante. E o melhor de todos os livros que eu tenho para recomendar, desculpa, brincadeira, é o meu livro Vivendo com Propósitos.
E eu queria recomendar para você, fala dos propósitos humanos universais, do fato de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e como é que isso afeta a nossa existência. Então, Vivendo com Propósitos, publicado pela editora Mundo Cristão, você consegue achar tudo isso aí para você, ou pelo menos essas poucas referências aí para você pensar sobre o que você está fazendo da sua vida e em razão de que vale a pena viver. Então é isso aí, Edu. A gente tem perguntas aí para responder. Eu sei que as pessoas mandaram bastante coisa para a gente. Então, por onde a gente começa? Acho que a gente podia começar falando de morte, ou sobre a morte. Aí... bastante sobre a gente morte. pergunta sobre a morte. A morte é esse dilema na vida de todo mundo, né? Uhum. E uma das perguntas que apareceu para a gente aqui, que acho que vale a gente conversar sobre, é: o cristão que tem medo de morrer tem pouca fé? O cristão que tem medo de morrer tem pouca fé. O que você acha? Não sei se a fé entra aqui nessa equação, talvez. Porque o fim da vida é iminente para todo mundo, iminente no sentido assim, né? Vai acontecer para todo mundo, vai chegar. Espero que demore bastante, mas vai chegar. Eu não sei se a fé entra aqui, nesse elemento do medo em si, mas não sei, eu estou ansioso pela sua resposta. Olha, eu lembro o Rubem Alves falando, ele diz assim: eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena. Eu acho que eu estou junto com ele nessa pegada. Eu não tenho medo de morrer não, mas eu tenho pena de morrer, eu não quero. E uma outra coisa que eu lembro é o que a Bíblia fala. Hebreus capítulo 2. Hebreus 2,14, dizendo que Jesus, por sua morte, derrotou aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E ele fez isso para libertar aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Eu acho que uma das bênçãos da fé é ser liberto do medo da morte. Eu não diria que quem tem medo da morte não tem fé. Mas eu diria que, com certeza, uma das bênçãos da fé é perder o medo da morte. Mas eu concordo com você que eu não sei se é a fé a variável quando a gente fala do medo da morte. Ou se é o fato da gente não ter muitas respostas sobre o que vem depois, que deixa as pessoas com uma certa angústia, né? Mas eu penso que uma das bênçãos da fé é perder o medo da morte. No seu livro Outra Espiritualidade, você fala sobre fazer as pazes com a morte, para continuar nesse assunto. Você acha que é possível fazer as pazes com a morte? Ou como se lida com a morte? Já que a fé, um dos benefícios da fé, uma das coisas que a fé age é removendo esse medo da morte. Você acha que é possível, então, fazer as pazes? Como colocar isso? Como equalizar isso? Eu não gosto dessa expressão, fazer as pazes. Eu usei essa expressão aí no livro. Hoje eu não usaria. Mas eu lembro porque eu usei. Eu usei porque eu estava fazendo uma referência ao meu professor no seminário. Eu fiz uma disciplina chamada exatamente Ministério e Morte, de como o pastor lida com pessoas que são terminais, pessoas que estão lidando com a iminência da morte. Então, nessa disciplina, o meu professor usou muito essa expressão, fazer as pazes com a morte. E ele estava fazendo referência a um conceito da Elizabeth Kubler-Ross, que fala da morte domada e a morte selvagem. Fazer as pazes é amansar a morte, é mais ou menos isso. Fazer com que ela deixe de ser aquele monstro assustador.
E aí eu me lembro que ele conta, e assim ele interpreta o Monte da Transfiguração. Quando Jesus está conversando com Moisés e Elias, em Lucas capítulo 9, se diz que o assunto que Jesus estava conversando com Moisés e Elias era a sua morte. E quando Jesus começou a conversar com seus discípulos sobre a sua morte, eles não ouviram, não tiveram condição de ouvir. E então Jesus vai conversar com Moisés e Elias sobre a sua morte. O assunto era a morte. E a ideia era essa, que Jesus estava se preparando para a morte, se preparando para enfrentar a morte e domando a morte, né? É possível? Sim, eu penso que é possível. Viver sem medo da morte, viver sem o terror da morte, viver com esperança para além da morte, sim, é possível. Desde que a gente não trate a morte como amiga. Eu não trato a morte como amiga. O Paulo escreve em Coríntios capítulo 15 que a morte é a nossa inimiga. É o último inimigo a ser vencido. E Jesus vai vencendo a morte na ressurreição de todos nós, entregar o reino ao Pai. O último ato de Jesus antes de entregar o reino ao Pai é acabar com o poder da morte. E aí Coríntios 15 fala que nesse dia nós vamos cantar: onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está o seu poder de ferir? Onde está o seu poder de assustar e amedrontar? Né? Com a ressurreição. Então a morte, eu digo sempre, eu odeio a morte com ódio mortal. Eu não quero ser amigo dela. Não quero fazer as pazes com ela. Eu quero domá-la, mas não fazer as pazes. Na sua mensagem no último domingo, você falou de pessoas que talvez cheguem ao final da vida e quando estiverem prestes a abrir a porta, a última porta, e dar de cara realmente com a morte, talvez olhem para trás com desespero, com angústia, e talvez olhem até para frente com esse pavor, né, com esse pânico. E a Bíblia é cheia de histórias de personagens que encararam a morte com ousadia. Sim. Ou a possibilidade da morte, como Daniel, como Sadraque, Mesaque, Abdinego, e o próprio Paulo, que chega ao ponto de dizer: morrer para mim é lucro. Como é que se vive uma vida para chegar nesse ponto com esse espírito de morrer para mim é lucro? Como é que se vive uma vida para chegar diante da morte com o espírito que diz: morrer para mim é lucro? Tem muitas respostas aí, Edu. Vou sem ordem de importância. Primeiro, eu acho que tem que ter esperança para o pós-morte. O Paulo tinha uma profunda convicção e uma profunda esperança. Inclusive, na carta a Timóteo, nessa segunda carta, ele fala várias vezes que com ele nós morremos e com ele ressuscitaremos. Nós vamos reinar com ele, não é? Ele vai nos levar, aqui olha, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Então ele tem uma esperança pós-morte. Ele tem uma convicção de que a vida não acaba ali. Né? Então, eu acho que isso é importante. Eu estou me recordando de Coríntios capítulo 4, em que ele diz: aquele que ressuscitou a Jesus também nos ressuscitará com ele. Capítulo 4, 14. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Segundo aos Coríntios 4. Então a esperança e uma convicção de que a vida não acaba ali na morte, e que o melhor está por vir, né? Segunda coisa que eu penso é ter vivido em razão de alguma coisa significativa. Eu dediquei a minha vida a fazer algo que
não termina no meu túmulo e algo que tem sobrevida na vida de outras pessoas, eu acho. O Paulo diz para mim, o morrer é Cristo. E quando ele fala isso, ele fala em Filipenses 1, ele fala que ele dedica a vida à pregação do Evangelho, e ele fala que ele sofre, que ele está preso, que ele está padecendo males, mas ele está feliz porque aquilo que acontece com ele resulta no avanço do Evangelho, no progresso do Evangelho, é Filipenses capítulo 1. Então é acreditar que você está dedicando a sua vida a algo que realmente vale a pena. Ter uma esperança, ter uma causa, e ter um senso de propósito, no sentido de que... Isso eu lembro de uma conversa que eu tive no seminário, eu devia ter uns 18 anos de idade, com meu amigo que hoje é pastor e apóstolo lá no Macapá, Kelson Almeida. Era meu amigo de quarto e nós estávamos lendo juntos Morte e Vida Severina. E ele vira para mim e diz: descobri aqui que o homem não tem medo de morrer, ele tem medo de morrer sem saber por que viveu. Sem ter descoberto por que viveu e existiu. Então eu acho que a busca por um sentido, por um propósito, por dedicar-se e doar-se a uma causa, com uma esperança de que a vida não termina no túmulo, são algumas respostas possíveis para chegar no fim da vida que nem o Paulo. Combati o bom combate, né? Combati o bom combate. Legal. Pegando esse gancho do bom combate, então, bastante gente pediu, né, para o senhor falar um pouco mais sobre o bom combate, como definir o bom combate, qual é o bom combate, o que isso significa na nossa vida, no nosso dia a dia. O bom combate. Eu pensei muito sobre isso no domingo, para tentar explicar um pouco do bom combate, porque eu não sei se o bom combate é o mesmo para todo mundo. Mas tem algumas coisas no bom combate, conforme o Paulo fala do bom combate, que eu acho que é comum a todos nós. Então, no caso dele, acho que há dois textos importantes. O primeiro é Atos 20, 24, quando ele diz: eu não considero a minha vida preciosa. O que ele está dizendo é: a minha vida não tem valor, a menos que... A minha vida só vale a pena... se não é para realizar isso, eu prefiro nem continuar vivo. É isso que ele está dizendo. Contanto que eu cumpra a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, ele tinha uma vocação, ele tinha uma missão, uma tarefa que ele acreditava ter recebido das mãos de Deus, que era, no caso dele, dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, o bom combate, numa primeira dimensão, é cumprir a sua vocação, cumprir o propósito para a sua vida. E aí, eu acho que, por exemplo, pode ser cuidar de uma pessoa. O propósito da minha vida é cuidar do meu filho, que é especial. Uma mãe ou um pai que tem um filho especial, isso absorve tanto, que talvez a pessoa diga: isso aqui é o propósito da minha vida. Eu vou dedicar minha vida a isso. Então, o bom combate é isso, é cumprir o propósito para a sua vida. Hoje deve ter um monte de gente que dorme e acorda pensando em descobrir essa vacina. Se dedicando à medicina dessa maneira, que compreendem a sua atividade profissional como um sacerdócio. Enfim, o bom combate é cumprir a sua vocação. Mas o Paulo também fala de um outro combate. Ele fala que ele esmurra seu corpo. 1 aos Coríntios capítulo 9. Ele fala: eu luto
não como quem soca o ar, mas eu luto para que eu mesmo não venha a ser desqualificado. Ali em Timóteo, no capítulo 2, ele fala que o discípulo de Jesus é como um soldado, é como um atleta. Então eu acho que para ele fala do bom combate também como a vida de fidelidade a Jesus. De você ser uma pessoa onde a sua experiência de Deus ela ganha concreção e ganha consequência, e você se torna um ser humano à semelhança do Cristo a quem você serve, a quem você adora. Acho que esse é o bom combate para ele. Eu diria, para mim, o bom combate é honrar a vocação que eu entendo que Jesus fez para a minha vida, tanto existencialmente quanto ministerialmente. O homem que eu me torno em Cristo e como eu o sirvo. E eu aprendi na minha juventude a referência de 2 Timóteo 3,17, onde o Paulo fala para Timóteo, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. E eu ouvi uma vez um pregador dizendo que era ser como Cristo e fazer mais por Cristo. Ser perfeito é ser como Cristo e perfeitamente preparado para toda boa obra. Fazer mais por Cristo. Acho que esse é o bom combate. O bom combate é realizar a sua plena humanidade em Cristo e servi-lo com dignidade no mundo qualquer que seja o serviço que você vai prestar em nome dele para a glória dele. Acho que é isso. Legal. Você falou sobre serviço, propósito, vocação, e esse parece ser um dilema de muita gente também, de encontrar um propósito para a própria vida. Como é que se chega nesse lugar de encontrar um propósito, um sentido? Uns meses atrás você falou sobre o sentido da vida, citando o Albert Camus, falando que para ele a vida não tinha propósito, não tinha sentido, e que na verdade o difícil era se manter vivo, quando tudo apontava para tirar a vida, né? Como é que a gente sai dessa chave, né, desse lugar de que nada vale a pena, nada faz sentido, e chega num lugar de sentido para a própria vida? Como que que caminho é esse? Novamente, muitos caminhos, muitas respostas, muitas abordagens, muita literatura a respeito. Aliás, propósito tem sido uma palavra muito frequente no mundo corporativo, no mundo do trabalho, no mundo do coaching. O propósito é um dos conceitos do tempo aqui, da nossa época. Então tem muita coisa sendo falada a respeito. Eu posso fazer alguns brevíssimos comentários. Uma coisa que eu penso é que a maioria das pessoas acredita que o propósito está escondido em algum lugar e você tem que descobrir. Que ele está pronto. E que ele existe. E que você ainda não achou, não descobriu, ou que Deus ainda não contou para você, e Deus está brincando com você de esconde-esconde. E é uma brincadeira de mau gosto, né? Você procurar um propósito para a sua vida e Deus tem o propósito para te dar e não te dá só de sadismo. Então, eu aprendi que o propósito a gente pode construir. A gente pode escolher. A gente pode discernir não o propósito, mas a gente pode discernir o tempo, discernir a vida, discernir a gente mesmo. Quem eu sou, o que eu sei, quais as minhas competências, minhas habilidades, minha formação, a minha experiência na vida, qual o meu background, qual é a minha origem familiar, em que mundo eu vivo, em que cidade eu vivo, que pessoas estão à minha volta, quais são as necessidades do mundo onde eu vivo que me interpelam e que eu tenho condição de responder. E eu vou prestando atenção em mim, no meu mundo, naquilo que Deus me deu, naquilo que eu tenho para repartir, e eu vou construindo
o meu propósito. A menos que apareça um anjo e escreva na parede da minha casa qual é o propósito, ou como disse o Paulo, aparece um varão e diz, passa a Macedônia e ajuda-nos, etc. E se a gente prestar bem atenção, nós recebemos solicitações de pessoas o tempo todo, dizendo, me ajude, me ajude. A gente discernir quais necessidades e demandas do mundo eu tenho condição de atender e quais são as suas. Tipo assim, ó, essa sua necessidade, o Edu é melhor do que eu para atender. Mas essa outra, eu sou melhor que o Edu. A gente descobrir isso e construir a vida ao redor disso, eu acho que esse é talvez o melhor caminho. É o melhor caminho. Então, como aconteceu ali, né? Chegar uma carta e dizer, você é o próximo Chegar Dalai Lama. uma carta, você é o próximo Dalai Lama, já pensou? Pronto, resolvido. Está resolvido. Respondido. O apóstolo Paulo, ele lida com essa ideia da morte, ele fala bastante disso e tem alguns momentos que parece até que acontece um desapego da vida por parte dele, quando ele diz, não sei se vou, não sei se fico, para mim é melhor ir, mas vocês ainda precisam de mim, então eu vou continuar aqui. A gente sabe que algumas pessoas se veem nessa situação também de, por vezes, desejar a morte, ansiar por ela. A fé consegue trabalhar isso? Você falou um pouquinho da fé tirando o medo da morte, mas será que ela tira o desejo da morte? Essa experiência com Deus, esse encontro com Jesus, tira isso das pessoas também? Eu acho que são dois campos paralelos que se conversam. Porque eu acho que a falta de paixão pela vida ou uma dificuldade de convivência com o sentido da vida ou a falta de sentido da vida, né? Ela pode ser uma certa expressão de um adoecimento psíquico. Então, há muita gente que não tem paixão pela vida, que precisa ser medicada, precisa de acompanhamento médico, psiquiátrico, precisa tomar um comprimido. A gente chama isso de depressão, mas isso não é assim uma pessoa que está triste e fala assim, acho que eu estou com depressão. Não, depressão é uma doença a ser diagnosticada, tem tratamento clínico, terapêutico, medicamentoso. Eu acho que tem isso aqui. E se existe essa dimensão de um certo adoecimento psíquico, a fé não é necessariamente a resposta. Um comprimido vai ajudar mais. Né? Mas, ao mesmo tempo, Edu, eu acredito que tem algumas pessoas que sofrem a existência ou que sofrem o vazio de sentido da existência mais do que outras. E aí a gente tem que ter coragem existencial de dizer, olha, de fato a gente vive num mundo que a conta não fecha, a gente vive num mundo de abismos, de gente que nasceu e foi escravo e sofreu a vida inteira, e gente que não foi. Gente que nasceu na pobreza do terceiro mundo e gente que nasceu numa sociedade economicamente razoável. Ou gente que teve perdas significativas e gente que não teve. Enfim, o que eu quero dizer não é porque tipo, tudo na sua vida deu certo que você vai ser feliz. Mas sim, eu acho que existe um abismo de vidas que têm um padecimento que outras não têm. É óbvio. Entretanto, eu penso que tem gente que não é preocupado com essas coisas. Com a fome no mundo, com a prosperidade dos ímpios, com a violência, com a degradação ambiental, com o descaso governamental, com a corrupção, com a mentira,
com as violências familiares. Quer dizer, a gente vai vivendo num mundo com tantas dores e tem gente que atravessa de boa. E outras pessoas sofrem mais isso. E acho que as pessoas que sofrem mais isso, elas têm uma contribuição muito significativa para dar para o mundo. Os profetas, os artistas, as pessoas que fazem alguma coisa diferente e fazem diferença no mundo, elas geralmente são as incomodadas, as que não se sentem bem nesse mundo, as que não estão confortáveis nesse mundo, e elas não entregam assim, dizendo, eu estou resignado. Não, elas lutam para dizer, eu vou construir sentido aqui. Eu vou construir um jardim no meio desse deserto, eu vou construir beleza no meio desse caos, e acho que aí sim, a fé faz muita diferença. Uma experiência de fé na presença de Deus nesse mundo sem sentido, porque se de fato o universo ele é indiferente, Deus não é indiferente e nós não somos indiferentes. Então, ter fé de que há um Deus que não é indiferente ao seu universo e às pessoas que padecem nesse universo, Deus não é indiferente. E nós nos solidarizamos. O Paulo fala isso, ele diz, eu sofro o que resta das aflições de Cristo, Colossenses 1. Ele se solidariza com o Cristo que está padecendo a redenção do mundo. Ele fala, nós somos cooperadores de Deus, Coríntios capítulo 3. Então, essa experiência de fé, de que existe um Deus que não é indiferente ao sofrimento no universo e às pessoas que sofrem, e que eu me solidarizo com esse Deus e, portanto, me solidarizo com essas pessoas, essa experiência de fé, ela é muito digna para nos dar aquilo que a gente estava falando lá no começo da conversa, que é, eu sei pelo que eu estou vivendo, eu tenho uma causa, eu tenho um que fazer no mundo. E eu não sei se é prepotência da minha parte, eu espero que não, Deus que me perdoe, mas eu gosto de vez em quando, acordar e pensar o seguinte, que tem um X nas minhas costas, sabe, Edu? E eu pertenço a Jesus, eu sou de Deus, tem um X nas minhas costas. E que os espíritos todos aí sabem que esse X está nas minhas costas e que eu sou de Jesus. E de vez em quando eu gosto de pensar que Deus conta comigo e eu não posso decepcioná-lo. E eu digo isso para mim mesmo, Ed, segura sua onda, porque Deus conta com você hoje, cara. Então não vai desapontá-lo, porque Ele está contando com você para cuidar de um pessoal aí. E isso me dá um senso de propósito e de dignidade muito grande, com muito constrangimento e gratidão a Deus, eu digo isso. Isso é um pouco da minha experiência de fé. Lembro da nossa irmã Nauzira Nascimento falando uma oração que ela repete com frequência, que é, Deus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo. Exatamente, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Né? Nós somos a mão de Deus, a boca de Deus, os olhos de Deus, nós somos Deus presente no mundo. Isso foi uma das coisas que as cartas para o Novo Mundo eu falei com muita insistência. Que Deus está presente no mundo através de nós. Deus está presente no mundo através do ser humano. E o ser humano por excelência, onde Deus esteve e está presente, é Jesus o Cristo. Né? E nós estamos em Cristo, então Deus está presente no mundo através de nós. Isso é um sentido, isso dá um sentido à existência. Você falou domingo também que o olhar para o fim pode ensinar algo, né? O olhar para o fim pode ensinar algo sobre a vida. Você acha que o olhar para o fim realmente faz a gente valorizar mais o caminho até ele? Sim, os filósofos inclusive dizem isso, né? Que o senso de finitude traz também um senso de urgência para com a vida.
O Ricardo Gondim, meu amigo, tem um texto muito bonito que ele escreve, que tem uma polêmica se o texto é dele ou não, e ele diz que é dele, e assim eu creio. Aquela história de um homem que está com uma bacia de jabuticabas, e ele está comendo jabuticabas. E à medida em que as jabuticabas vão acabando, vai sobrando pouco na bacia, na tigela, ele vai saboreando cada uma com mais vagar. E ele vai desfrutando daquilo com mais reverência, porque ele percebe que está chegando no fim. Então eu acho que isso é muito interessante. Essa nossa consciência de que nós não temos a eternidade aqui nesse mundo. Nós temos a vida eterna, mas nós não sabemos o que é essa vida depois da nossa morte física. Mas essa experiência aqui, ela tem data para acabar e a gente não sabe quando é. E quando a gente ganha essa consciência, a gente se torna mais criterioso, a gente se torna mais apaixonado, a gente se torna mais cuidadoso, a gente vai vivendo com um senso de urgência e reverência para a vida. Eu acho que sim. Pensar no fim, não de maneira mórbida, mas pensar no fim ilumina a maneira que a gente vive, né? Para a gente fechar aqui, a gente começou falando de morte, falou sobre propósito, sobre o bom combate, Sim. e queria fechar voltando a falar de morte, para a gente fechar esse círculo. Tá. É uma dúvida de muita gente sobre o que acontece após a morte. Uou. Tipo, quando eu morrer, eu vou para o céu imediatamente, ou vou para o inferno imediatamente, eu vou para o paraíso junto com o ladrão da cruz, conforme Jesus prometeu, ou eu vou dormir até o dia da ressurreição, como diz 1 Tessalonicenses 4, sobre aqueles que dormem. E aí? Olha, é o que a Bíblia diz, a gente não tem muito como fugir do que a Bíblia diz. A Bíblia diz, primeiro, morrer é estar com Cristo, disse Paulo aos Filipenses. Você já citou esse texto. Eu estou em dúvida se eu fico, se eu vou. Eu sei que para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. E eu sei que se eu partir, eu estarei com Cristo. Morrer é estar com Cristo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi Jesus que disse isso. No texto que eu citei de Coríntios 4, o Paulo diz assim: enquanto eu estou no corpo, eu estou ausente de Cristo. Quando eu estou ausente do corpo, eu estou com Cristo. Então, na cabeça do Paulo, morrer é estar com Cristo. Certo? Mas tem esse texto de Tessalonicenses 4, que aqueles que dormiram no Senhor serão despertados no dia da ressurreição. Então, essa é uma das horas em que a Bíblia fala uma coisa e fala outra, que parece que existe uma contradição, se você está ou não está. Mas eu acho que tem uma chave de entendimento disso. Que o nosso raciocínio é temporal linear. É o tic-tac do relógio. A eternidade é o que o Santo Agostinho chamava do eterno agora. Vamos pensar assim, morrer é sair do tempo para a eternidade. E na eternidade não tem passado, presente e futuro. Não tem porque você está dormindo, esperando alguma coisa, porque não tem passado, presente e futuro. Então você não está dormindo. A maneira como na minha cabeça eu equacionei isso foi o seguinte. A Bíblia fala de morrer em Cristo como dormir. Dormir é um eufemismo para a morte. Quando Paulo fala em Tessalonicenses. E aí o que eu penso, Edu? Quando a gente dorme, a gente não sofre o tempo. É por isso que o Paulo fala que é num piscar de olhos. Fechou quando morreu e imediatamente abriu na eternidade. Então, no meu entendimento, e eu acho que é isso que a Bíblia ensina, morrer é estar com Cristo. Agora, como é essa vida com Cristo e a vida depois, é tudo conjectura, e eu tenho algumas ideias, mas é tudo conjectura. A gente não sabe como é, mas é estar com Cristo.
e morrer é lucro para quem tem essa esperança. É isso. O que Chegamos a gente no tinha fim? de perguntas aqui, a gente chegou ao fim. Chegamos no fim. Então eu quero deixar perguntas para você, para a sua roda de conversa. Eu queria que você tentasse escrever em uma linha, em um parágrafo, uma frase, qual você diria ser a sua vocação, o seu chamado? A tarefa que você recebeu na vida. Você pode dizer, a minha tarefa é ser dentista. Ok. É isso. Agora, se você diz assim, eu sou dentista porque eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que pagar minhas contas, então essa não é a sua tarefa, é o seu trabalho digno, né? Mas não é a sua tarefa. A sua tarefa como ser humano, a sua tarefa como empenho existencial, não é a sua profissão. Algumas pessoas muito bem-aventuradas, elas dizem assim, eu sou engenheiro e eu nasci para ser engenheiro. E graças a Deus que tem engenheiro no mundo, senão não ia ter ponte, não ia, enfim. Né? Então tem gente que... Então eu pergunto, você consegue identificar, dizer assim, olha, a minha tarefa que eu recebi, uma coisa que eu tenho que realizar na vida, eu sei o que é. Pode ser até mais de uma, inclusive. Não precisa ser somente uma. Queria que você colocasse isso aí. Segunda coisa que eu queria dizer para você pensar, pensa, você está indo em direção ao fim da sua vida. Quanto mais você se aproxima da estrada ali, do fim da estrada, mais você vai sendo interpelado e recebendo perguntas sobre como é que você viveu. E aí eu lembro do Eclesiastes, o Salomão dizendo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e os anos nos quais você vai dizer, não tenho neles contentamento. Porque você dedicou a sua vida a tanta coisa supérflua, tanta coisa efêmera, tanta coisa sem significado. Aliás, a gente falou sobre isso, Edu, as coisas penúltimas e as coisas últimas. Você dedicou sua vida somente às coisas penúltimas, às coisas que acabam no túmulo. Você se dedicou a pagar a prestação de casa, você se dedicou a trocar de carro, você se dedicou... Sei lá o que você se dedicou. A colecionar o que você colecionou na vida. E eu faço essa pergunta... em razão de que você está vivendo? Como é que você está gastando os seus dias? Se os seus dias aqui, eles são dias em que você está semeando, para que lá, na sua velhice, Deus queira que você morra bem velhinho, bem velhinha, para que lá na sua velhice você tenha uma colheita abundante de coisas significativas. E que você não diga que a sua vida vazou entre os dedos. Então, em razão do que você está vivendo? Onde você está investindo seu tempo, sua energia, seu afeto, inclusive as suas riquezas materiais? Onde você está fazendo isso? Em razão de que você está vivendo, consumindo a sua vida? Peça para Deus te dar discernimento, entendimento disso, para que você possa chegar no fim da sua vida dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e eu sei que Jesus agora vai me dar a coroa da justiça que Ele reservou para mim. Eu desejo isso para você, para a sua casa, desejo também para você, Edu. Amém. Você ir para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, para a sua vida, e que Deus nos abençoe até quinta-feira, se Deus quiser. Amém.